Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, só está começando o seu Resenha Express. Então, galera, Resenha Express começando. Eu peço a vocês para não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você fala que esse conteúdo é legal e nos ajuda a crescer cada vez mais. Então, não esquece aí do pacote youtubístico. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e ajude o Resenha a crescer cada vez mais. Quem puder também dar um hype nesse vídeo, é só puxar o comentário para o lado, clicar em hypar, você ajuda o canal também aí ainda mais longe. Então aguardo vocês dar essa moral. Galera, vamos falar aqui do Fluminense, notícias importantes do Fluminense. A gente vai começar aqui falando de Renato Gaúcho, para depois a gente ir para o assunto SAF, tá? O Renato Gaúcho ele tem uma dúvida para o jogo contra o Santos. O time contra o Santos vai ter algumas modificações, algumas mexidas no Fluminense, prováveis possibilidades no treino de ontem. Hoje ele vai fazer mais um pequeno treino, um treino mais para poder fazer algumas definições, um treino tático para o jogo contra o Santos. E a grande dúvida do Renato nesse time, digamos, barra, entre aspas, alternativo do Fluminense, é no meio campo, tá? O Renato tem dúvidas entre Ganso, Lúcio Acosta para o meio campo ou Lima. É a dúvida do Renato. Então, qualquer um dos três podem pintar nessa partida. No treino de ontem, segundo informações aí do GE, ele testou alternativas com o Lúcio Acosta, com o Ganso e com o Lima, e por isso há uma dúvida clara do Renato em quem deverá estar em campo amanhã contra o Santos. Será que vai ser o Lúcio Acosta? Será que vai ser o Paulo Henrique Ganso? Será que vai ser o Lima? É uma questão que o Renato está considerando para essa partida contra o Santos. Assim, o que eu sempre digo é o seguinte, né? O Lúcio Acosta acabou de chegar, fez uma boa partida, né, contra o Bragantino. Eu acho que quando o cara joga bem uma partida assim, você tem que colocar o cara no outro jogo. Até para você dar ao cara um pouco mais de confiança, ele ganhar confiança. Não é fácil para o jogador que chega de fora, sobretudo um jogador que jogou na MLS, que é uma liga que tem uma intensidade menor. O próprio Lúcio falou sobre isso depois do jogo, e a gente trouxe aqui essa informação entre os companheiros, que é difícil para um jogador que chega da MLS jogar um Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Lúcio Acosta, ele precisa ter continuidade. Isso é uma coisa que o Renato precisa entender. O jogador, para ganhar confiança, o Renato sabe melhor do que eu sobre isso. O Renato foi jogador. Eu duvido que se ele fosse banco, que nem ele deixa alguns caras no banco aí, ele iria ficar de boa no banco. Então o Lúcio Acosta, ele precisa dessa sequência. Eu acho que era jogo para dar sequência ao Lúcio Acosta, né? Deixar ele jogar bastante tempo, não ficar precipitando a saída dele do jogo. Você vê, ele começou mal na partida contra o Bragantino, fez ali até os 20 minutos uma partida ruim, mas aí ele acha um passe que gera gol. Se ele não tivesse achado o passe que gerou gol, ou se o passe dele não tivesse resultado em gol, provavelmente ele teria saído no intervalo. Porque o Renato fala muito do imediatismo, mas ele tem imediatismo com alguns jogadores. Então eu espero, sinceramente, que o Lúcio vá para o jogo, até para ter continuidade, que tenha a possibilidade de jogar. Mas há essa dúvida do Renato entre esses três jogadores aí. Uma grande possibilidade mesmo, do Guga começar o jogo, mas o Fidelis entrar no segundo tempo. Essa possibilidade é grande também. Outra possibilidade nesse jogo que a gente vai ver aí é o Otávio, como eu falei, entrar durante a partida. O Otávio, que já está em condição de jogar, foi relacionado, tem condição de jogar essa partida contra o Santos também. É capaz de a gente ver o Otávio em campo. Outro jogador que deve também finalmente ter oportunidade é o John Kennedy para esse jogo contra o Santos. Vamos torcer que esses jogadores tenham as suas oportunidades, que as coisas aconteçam. Para fechar aqui, galera, a gente traz para vocês uma informação já trazida pelo Lauro Jardim, jornalista Lauro Jardim. O que o jornalista Lauro Jardim trouxe pra gente aí, tá? Ele trouxe a informação de que o Fluminense enviou um documento convocando o Conselho Deliberativo para uma reunião extraordinária no dia 8 de setembro. O assunto a ser debatido será as atualizações sobre a SAF, né? E por que essa data, tá? Segundo o jornalista, né, de acordo, aí já é de acordo com o GE, o adiantamento da reunião se deu por questões burocráticas. O BTG Pactual informou o Fluminense que a proposta de compra da SAF chegará sexta-feira da semana que vem, ou seja, dia 5 de setembro, né? E por isso que houve esse adiantamento. O Tricolor quer ter em mãos o documento para apresentar até a data marcada.
Caso a proposta chegue a tempo, será apresentada e terá transmissão da Flu TV no YouTube. Caso atrase, serão dadas atualizações. E aí sobre a SAF, você já sabe, né, é uma SAF que será gerida por 15 investidores, né, sendo que um deles será o majoritário, no caso o BTG Pactual, o André Esteves seria o majoritário entre esses 15, seriam 60% das ações do futebol que iriam para esse grupo de 15 investidores, e desses 15 investidores são 5 famílias, um da família Frescato, também o dono da Icatu Seguros, o pessoal da BTG, enfim, serão 15 pessoas dentre essas famílias que têm essas empresas que seriam as acionistas majoritárias do Fluminense, né, na possível compra da SAF, como foi explicado também pelo Lauro Jardim, e a gente tinha trazido aqui quando falaram que Xerém não vai estar no pacote. Eu falei, gente, impossível o Xerém não estar no pacote. Isso não existe, isso é notícia falsa. E como o Lauro Jardim falou agora, e agora faz sentido, Xerém está no pacote. Xerém vai ser das empresas. As empresas que comprarem o Fluminense vão levar Xerém. Então todas as vendas de Xerém serão lucros das empresas, tá? Como a gente falou desde o início. Não tem sentido você comprar uma SAF do Fluminense e não comprar Xerém junto. Não levar Xerém junto. Não faz o menor sentido. Não é interessante para quem compra não levar Xerém. E dessa vez, pela informação que o Lauro Jardim trouxe melhor corrigida, Xerém, obviamente, está na pauta da compra da SAF do Fluminense. Então, é isso. Mário Bittencourt, CEO, como a gente também, né, já sabia. Então, isso vai ser apresentado ao Conselho Deliberativo. Galera, eu estou correndo atrás de uma informação, e devo trazer para vocês aqui, sobre uma questão estatutária do Fluminense. Grupos de oposição do clube argumentam que para você, né, poder dar o controle majoritário de uma SAF para o Fluminense, você teria que fazer uma mudança do estatuto do Fluminense, uma mudança profunda do estatuto que dependeria da adesão dos sócios proprietários do clube. E eu confesso a vocês que eu preciso ler o estatuto para entender isso, e eu estou apurando melhor essa situação, porque parece que sócios proprietários do Fluminense estariam dispostos a entrar na justiça por conta desse regulamento, né? Por conta dessa regra que está no estatuto, que não permitiria que a venda do futebol do Fluminense seja efetivada pelos caminhos que o Mário está querendo tocar. Segundo essas informações que eu recebi, né, o estatuto do clube não prevê que as coisas saiam dessa forma. O que a gente tem que analisar é o que diz realmente o estatuto. Eu estou estudando, hoje eu vou dar uma estudada no estatuto para ver onde está isso, e aí eu trago aqui para vocês uma matéria melhor explicando esse regulamento do estatuto, né, se ele realmente possibilita que o Fluminense tenha um controle majoritário por uma empresa, porque o que me disseram, uma pessoa da oposição aqui, teria que ter uma assembleia extraordinária, mas não geral, para os proprietários e contribuintes votarem se são favoráveis a essa mudança, para depois ter uma assembleia geral para votar se o Fluminense vira SAF ou não. Ou seja, não pode, segundo essa pessoa me passou, o Mário convocar o Conselho Deliberativo e a Assembleia logo depois transformar o Fluminense em SAF, porque estaria violando esse regulamento do Estatuto do Clube. A gente só tem que lembrar de uma coisa. A lei da SAF é uma lei, ela está acima do Estatuto. E tem que analisar até onde vai o limite da lei e o limite do Estatuto. Eu vou dar uma lida no Estatuto hoje, me comprometo, devo fazer algum trabalho aqui no canal sobre isso, para a gente poder entender o que diz o Estatuto do Clube e ver o que essas vozes têm a dizer também sobre isso, tá? Então é algo complexo, não é algo fácil, e como eu já tinha trazido anteriormente, vão ter enxurradas de ações judiciais tentando impedir que o Fluminense vire SAF. Tem gente já tratando isso como golpe, e por aí vai, tá? Independente de qualquer coisa, eu acho que a discussão ela tem que acontecer, obviamente. O meu posicionamento como torcedor, todo mundo já conhece, eu não estou aqui para falar do meu posicionamento, todo mundo sabe o que eu já falei sobre SAF, tem vídeo no canal meus falando sobre a SAF, o que eu penso sobre SAF, né? Mas, no fim, são os sócios futebol que vão decidir, mas tem sim esses litígios paralelos que podem gerar muito problema aí de ações judiciais. O resenha vai estar aqui, eu hoje vou dar uma lida no Estatuto, devo fazer algum trabalho sobre isso e trarei para vocês até o fim do dia. Beleza, galera? Saudações tricolores, fiquem com Deus, se inscreve no canal, deixa o seu like. Valeu!